palavra de Deus, AG1, vamos ler, depois você pode se assentar. Diz assim, a partir do verso 5, entenda: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Aprenda a ouvir. E olha o que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Amém? Primeira coisa que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é: aplique o teu coração ao teu caminho. Amém? Glória a Deus. Não olhe para outra coisa, aplique o teu coração. E aí diz o seguinte, verso 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz a seca sobre a terra, vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todos o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ouviram? Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Capítulo 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos.
minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará esse imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e o que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Senta aí glorificando o Senhor, no nome de Jesus. Amados, quantos querem ter a sua vida transformada pelo Senhor? Amém ou não amém? Glória a Deus. Porque se você não tiver esse desejo no teu coração, meu amado, você está no lugar errado. Você está perdendo seu tempo na presença de Deus. Porque Deus, Ele não dá pérola para porcos. É desperdiçar aquilo que é de mais precioso para Ele. Então Deus te trouxe aqui, meu amado, para poder usar essa palavra, para poder transformar a tua vida. O que na tua vida está difícil? O que é mais difícil para nós nesses últimos dias? O que tem sido um peso para as nossas vidas? Do que as pessoas mais reclamam nesses últimos dias? Do que você mais reclama nesses últimos dias? O que tem te preocupado? O que tem te feito pensar? O que tem mexido com as tuas estruturas? Qual é o problema? Se você está aqui e não sabe qual é o problema, como você receberá do Senhor a resposta ou a solução para aquilo que você veio buscar? Então, amado, o que nesses últimos dias tem feito com que as pessoas reclamem bastante? Eu tenho conversado com bastante gente, meu amado, e não tem nada que supere, não é enfermidade,
não é problema de relacionamento, mas infelizmente tem sido o quê? Problema na área financeira. É ou não é verdade? Todo mundo tem reclamado disso, todo mundo tem buscado isso. Todo mundo quer, ora, busca, faz campanha, faz jejum. Um dos principais motivos da busca, principalmente dos crentes, tem sido a área financeira. Porque a área financeira tem estado numa bancarrota só. E aí coloca a culpa no governo. E aí coloca a culpa num monte de coisas. Né? Fica procurando solução, algo que amenize, né, a situação que está vivendo. E a palavra de Deus, querido, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós somos embaixadores de Cristo. Diga, eu sou embaixador de Cristo. Amém? Então, se você é embaixador de Cristo, entenda uma coisa: a culpa não é do governo. A culpa não é do governo. A culpa não é do sistema. Nós não podemos reclamar do sistema. Nós não podemos reclamar da economia. Por quê? Porque se nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, Ele é responsável por nós aqui. Então a economia, a nossa economia não é daqui. Eu não tenho que estar preocupado com o preço do dólar. Eu não tenho que estar preocupado com o preço do alimento. Eu não tenho que estar preocupado com o que está acontecendo no governo, amado. Não estou falando aqui sobre essa questão de militância, direita e esquerda, não estou falando disso. Eu estou falando sobre vida com Deus. Eu estou falando de pessoas que se dizem crente, que falam que confiam em Deus. Porque nós precisamos confiar no Senhor a ponto de não depender, a ponto de não culpar o governo pelas nossas dificuldades, especialmente na área financeira. Por quê? Eu já preguei aqui uma vez falando a respeito do embaixador do reino. Porque quando alguém, o embaixador de um outro país, é embaixador aqui desse país, representa esse país aqui no Brasil, não é a economia brasileira que rege a vida dele. Ele não recebe na moeda aqui do Brasil, ele recebe na moeda dele lá. E o governo dele é que é responsável por manter o bem-estar dele aqui. Inclusive, o lugar onde ele mora, mesmo estando aqui, em solo brasileiro, é considerado território do país onde ele mora. Então, quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo que a nossa casa, meu amado, não é território aqui deste lugar. O governo brasileiro aqui não governa a nossa casa, porque o governo da nossa casa é o governo do céu, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E se nós somos, queridos embaixadores, nós precisamos crer no Senhor e viver uma vida no Senhor, que a gente não vai ter problema de uma forma que essa economia não afete as nossas vidas. Mas aí você pergunta, pastor, mas nós estamos vivendo crises financeiras, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por lutas. Como que se explica isso? Nós acabamos de ler a explicação para tudo isso aqui na palavra de Deus. Porque, querido, esse povo aqui, para quem Ageu profetizou, era o povo que tinha voltado da Babilônia. A Babilônia tinha invadido Judá e tinha destruído todo o templo. E tinha levado todos os utensílios do templo e tinha guardado nos seus tesouros. Depois de 70 anos, conforme a palavra de Deus, o povo foi liberto da Babilônia e voltou para a terra. Só que aí eles começaram a plantar, eles começaram a prosperar ali na terra. Eles começaram a comprar casa, eles começaram a formar fazendas, eles começaram a fazer negócio, eles começaram a crescer. Porém, o que aconteceu? Eles deixaram a casa de Deus de lado, o templo. Eles não quiseram reconstruir o templo. Eles decidiram que eles não iam fazer.
Por que eles decidiram que não ia fazer? Querido, era por falta de vontade? Não, não era por falta de vontade, é porque eles olhavam para tudo aquilo e eles se lembravam de como era o templo que Salomão havia construído. Então eles achavam que eles não podiam, que eles não davam conta de reconstruir um templo tão formoso, tão bonito, tão valioso quanto aquele que Salomão tinha. E por causa disso, o que eles faziam? Eles cuidavam das suas coisas, eles cuidavam da sua casa, eles cuidavam em ter as melhores roupas, eles cuidavam em ter as melhores comidas, eles cuidavam da casa deles, eles arrumavam tudo, mas eles olhavam para a casa de Deus e eles se achavam incapazes de construir novamente o templo, de investir no templo, para levantar o templo para o Senhor. E eles prosperavam, e como nós acabamos de ler aqui, Deus está falando para eles: olha, eu fui com vocês, eu sou com vocês, eu estou com vocês. E aí, Deus pega e começa a conversar com eles, e diz assim, para eles no verso 5, onde nós começamos a ler, diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração, aonde? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, Deus chama o povo assim: vamos vir cá, vamos conversar um negócio aqui. Espera aí, vocês estão tendo um monte de problema, vocês estão passando por um monte de situação, vocês estão atrás de um monte de resposta, vocês querem algumas coisas, vocês estão olhando para frente, vocês esperam o muito, mas vem o pouco. Vem cá, considera o caminho de vocês. E eles começaram, e Deus começou a usar o profeta para poder falar com eles. E aí o profeta diz assim no verso 6: semeais muito e recolheis o quê? Pouco. O problema não era a falta de semente, o problema não era a seca, o problema, querido, ele não era porque eles não tinham como semear, eles semeavam. O problema é que eles semeavam e colhiam o quê? Pouco. Aí ele continua dizendo aqui, ó: comeis e não vos fartais. Ele está dizendo, ó, considera isso. É falta de comida? Está faltando comida para vocês? Não, não está faltando comida. Mas vocês comem e não se fartam. Querido, eu sei que está todo mundo aqui, a maioria aqui está passando por situações difíceis, terrível. Mas deixa eu te perguntar, como Jesus perguntou para os 70 quando eles voltaram da missão deles: porventura te faltou alguma coisa? Qual é a resposta? Não falta. Não falta por quê? Porque Deus respondeu aqui na palavra dele: porque eu sou contigo. Eu sou contigo, por isso que não está faltando. E aí ele fala aqui ainda: bebeis, mas não vos saciais. O problema também não é falta de água. Como é difícil, querido, você ficar sem essas duas coisas hoje, sem energia e sem água. É terrível isso. Sem água é terrível. Mas aqui não é falta de água. Deus está dizendo: olha, vocês têm água para beber, mas vocês bebem. Enche o bucho de água, mas não sacia a sede de vocês. Tem alguma coisa que está errada. Por isso que Deus está dizendo: considere o vosso caminho. Aí ele pega e chama aqui: vestivos, mas ninguém se aquece. Né? Tem roupa. Lá em casa eu converso com a minha esposa, com meus irmãos, meus filhos, e aí eles falam assim, né? Toda vez que vai ter um evento, a minha esposa chega assim: eu estou sem roupa, preciso de comprar uma roupa. E eu falei: mas e as que você usou no evento passado? Não, mas aquela lá não conta. Preciso comprar um sapato. Meus filhos: eu estou precisando de uma camiseta.
E ele tem camiseta no guarda-roupa, né? Tinha, agora não tem mais. Que não usava. Não precisa, mas compra um monte. Não tem dinheiro, mas vai no crédito. Não tem cartão, faz no boleto. Se veste uma, duas vezes a roupa. Daí a pouco, o que acontece? Não presta mais, precisa de uma nova. E o que recebe salário? Recebe salário aonde? No saquetel furado. O problema não é falta de emprego, não é falta de trabalho, não é falta de salário. O problema é aonde está colocando o salário. Que é o quê? O saquetel furado. Está colocando no saquetel furado. Aí ele pega e fala de novo no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Por que Deus está falando isso? Aplique o teu coração aos vossos caminhos. Você está preparado para ouvir? O que Deus está falando para esse povo aqui? Ele está dizendo assim: olha, vocês estão prontos a fazer qualquer sacrifício para ter uma casa bonita, mas a minha está em ruína. Você sabe o que é isso? Pessoas que têm coragem de pagar um rio de dinheiro, têm coragem de arriscar um rio de dinheiro em negócio que talvez não vai dar certo, tem coragem de fazer o que mais? Mas na hora que você fala sobre dízimo e oferta na igreja, é o primeiro que se levanta contra. Sabe por quê? Me perdoa dizer, porque é um ignorante. Sabe por que é? Porque assim, quando você é dizimista fiel, quem é dizimista fiel aqui? Bem, glória a Deus. Você é dizimista fiel. Quando você é fiel nos dízimos e as ofertas, o que você está mostrando sendo fiel? Você está mostrando no natural o quanto Deus te abençoa. Quando você é dizimista fiel, quando você vem aqui na frente e traz dízimos, você está mostrando, você está obedecendo, sendo grato e esfregando na cara de Satanás o tanto que Deus te abençoa. E oferta? O que representa a oferta? Fala para a pessoa que está ao teu lado, para você não ficar com vergonha. Fala assim: a tua oferta. Fala, o tanto que você oferta representa o quanto você abençoa a igreja. E aí? Faz as contas. Faz as contas. A pessoa tem coragem de entrar nos negócios furados, mas ele não tem a capacidade de dar uma oferta generosa no altar. A oferta generosa, eu te garanto, de acordo com a palavra de Deus, eu não estou falando daquelas loucuras, tá, querido? Eu continuo contra aquelas loucuras lá. Quero 10 pessoas com oferta de 5 mil reais. Não, isso aí é do cão, tá? Isso é de Satanás. Não, eu estou falando, querido, de situação. A situação tua está ruim, está difícil, você quer um milagre de Deus na tua vida. O que você está disposto a semear para colher muito? Porque é isso que Deus está falando. Falando assim, você está olhando para muito, esperando muito, mas você só ganha pouco. Por quê? Porque você está cuidando do teu umbigo, mas a minha casa está em ruína. É o que ele está falando. A pessoa tem coragem, meu amado, de gastar um rio de dinheiro com coisa que
mas na hora de ofertar é miserável. Você ser miserável para o mundo é uma coisa, agora você ser miserável para Deus é totalmente diferente. Porque se a nossa oferta representa o quanto nós abençoamos a casa de Deus, faz a conta o quanto você tem abençoado. Os últimos pregadores que subiram aqui falaram que uma coisa que a gente lembra, nós somos ministrados primeiro pela palavra antes de ministrar aqui. Tudo que você faz para Deus. A pessoa fala, meu Deus, amado, a oferta financeira representa o quanto você abençoa financeiramente a igreja. O serviço na casa de Deus representa o quanto você abençoa a igreja com o teu serviço. E Deus está falando para esse povo aqui, olha, o problema é esse. Vocês estão pensando assim, tem gente que fala assim, eu gostaria muito de fazer uma oferta e entregar no altar do Senhor. Por que não faz? É a mesma coisa que esse povo estava fazendo. Deus chegou e falou para ele, falou assim, olha, quem de vocês viram a casa anterior a essa? Havia muitos ali que tinham visto. E aí Deus pega e fala, olha, a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira. Você sabe por quê? Porque não é o valor monetário que você coloca na casa. É o valor. Você acha que se agrada a Deus com coisas? Não agrada. Se agrada ao Senhor com as tuas atitudes de servo. Porque trazer uma oferta de 200 mil reais e colocar aqui no altar, esperando que Deus te devolva 500 mil, também não funciona. O que Deus quer, querido, se desafie. Se desafie. Eu vou te dar um desafio. E eu vou te dar porque eu faço isso. O desafio é ofertar pelo menos o mesmo valor que você dizima. Oferte o mesmo valor que você dizima. Faça isso. Querido, eu estou pregando um negócio, você sabe que eu não gosto de pregar. Mas, querido, não tem como ser diferente. Pegar dinheiro e arriscar em negócios que pode dar errado não é fé. Não é fé. Fé é você fazer aqui. Fé é você fazer aquilo. Você não vê, querido, pessoas frustradas que decidiram. Tem um monte de gente que vai estar na internet contando coisas que deu errado. Mas deu errado por quê? Porque apareceu um pastor doido e falou assim, vende tua casa, dá o dinheiro de oferta que você vai prosperar. Aí o bobo foi lá, vendeu, pegou o dinheiro e colocou no altar. Aí ele se lascou mesmo. Não é isso que eu estou falando. Porque eu não estou aqui pedindo o teu dinheiro. Eu estou aqui te ensinando um princípio da palavra de Deus, que o próprio Deus está falando para esse povo aqui. Olha, vocês semeiam, mas vocês não colhem nada, colhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas vocês não se saciam. Vocês vestem, mas vocês não se aquecem. Vocês têm trabalho, têm salário, mas é como se... Ele está falando, o problema é esse.
vocês estão cuidando primeiro das coisas de vocês. E estão deixando a minha de lado. Vocês estão cuidando da casa. A casa de vocês é de luxo, a minha não. A minha nem existe. Por isso que ele está falando no verso 8. Subi ao monte e trazer madeira. E edificai a casa. E dela me alegrarei, agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. E eu serei glorificado. Amados, Deus não multiplica dízimo. Que bom seria, né, se Deus multiplicasse dízimo. Não é? Seria fantástico. Deus multiplica a oferta. Na minha Bíblia está escrito que dízimo abre o quê? Com portas dos céus, certo? Chuva. Oferta é semente. Dizima, abre os céus, chove na terra, mas na terra não tem semente, dá o quê? Mato. Abre os céus, é fiel nos dízimos, abre os céus, chove, mas tem um terreno imenso para poder semear. Mas aí coloca 2, 3 sementes. Estou falando sobre dinheiro porque é o problema mais falado. Mas quantas coisas você pode ofertar, amado? E eu não estou falando por causa disso não, tá? Tá vendo que a igreja está diferente? Eu trabalhei essa semana quase toda sozinho aqui. Não acho ruim, meu amado. De jeito nenhum. Meus dedos, acho que se você olhar daí, dá para ver umas. Aqui tem tudo que é tipo de coisa. Tem felpa de madeira, calo, corte de estilete. Falta de... Eu acho que se tiver que fazer mais umas 4 vezes, eu fico bom nisso. Amado, nós temos um campo enorme para semear. E a gente fica esperando muito e colhendo pouco. Por quê? Porque não semeia. Temos irmãos que precisam de ajuda. Temos pessoas fora daqui. Temos as igrejas do interior, amado. Ontem teve culto lá em Jaciara. Maravilha de Deus, querido. Que lindo aquilo lá. Que lindo. Eu fico... As irmãs lá de Tangará estão a todo vapor. Vai ter chá de mulheres. Que dia? Dia 13 de abril. Dia 13 de abril já. Ah, pastor, eu não sei se vou. Mas sai daqui depois que fala sei se vou, vai lá para casa e diz, oh meu Deus, eu preciso disso. Está a terra aí para tu semear, homem de Deus. Semeia. Semeia. As cadeiras que você está sentado bonito, vermelha, 1 ano de semeadura. 1 ano de semeadura. 1 ano, todo ano, tem 3 anos que Deus tem feito milagres, né? Teve um ano que foi, né, para abençoar as igrejas. Não falo que é para me abençoar, não, abençoar as igrejas, porque depois que a gente pegou o carro, começamos aí, ó, as igrejas estão surgindo, está nascendo. Estamos dando assistência. O outro ano foi, esse ano é um ano ministerial, sabia? Ano de ministério. Teve uns irmãos que lançou um grupo lá para ajudar o Ian. Rapaz, eu achei que era só o valor da mensalidade. Eu gasto mais com outras coisas do que com a mensalidade. Então, você pode semear na vida do Ian? Pode, é só perguntar para a Priscila como que faz. Amados, isso que eu estou conversando com você
Eu conversei ontem de manhã com o Ian. Eu estava vindo para cá para a gente poder orar. E eu estava vindo para cá, o Ian me ligou. Aí eu parei aqui na frente, eram as 7 horas da manhã. E ele começou, pai, eu preciso conversar contigo e tal. Eu falei, mas o que foi? Não, você precisa de mais alguma coisa, Ian? Porque é só para pedir dinheiro, né? Uma semana pedindo dinheiro todo dia. Ele, não, pai, deixa eu te contar as bênçãos aqui e tal. Pai, eu vou ficar 3 dias fora de área. Eu falei, por quê? Eu vou para o retiro. Eu falei, nossa, filho, que bom. Pai, é isso que eu quero contar. Olha, Deus está fazendo uns negócios. Sabe aqueles negócios que o senhor falava para mim? E eu não conseguia entender? Pai, eu estou vivendo tudo aqui. Aí ele falou assim, eu falei, como assim, filho? Ele falou assim, pai, 300 conto o retiro. E eu já falei que não ia, porque eu sei que eu passei a semana toda pedindo dinheiro, se eu não ia me dar 300 reais. Eu falei assim, aí não ia mesmo, não tinha como agora. Aí ele falou assim, mas aí vieram perguntar para mim, você não vai se arrumar? Eu falei, não vou, não tenho condições agora. Aí veio uma amiga minha, é só isso? Eu falei, só, eu não vou. Aí ela disse que ela saiu, voltou 20 minutos depois, 10, 20 minutos depois, falou assim, vai lá preencher sua ficha de inscrição. Como assim? Como assim eu paguei para você? Pode ir lá, nós queremos que você vá. Aí ele falando assim, pai, esse negócio de honra que o senhor falava para mim, é tudo que eu estou aprendendo sobre fé. Ontem vieram orar comigo, colocaram a mão na minha cabeça, começaram a orar e começaram a profetizar na minha vida, e foi confirmado, pai, que o meu ministério é profético. E que eu vou ser levantado como um profeta nessa nação. Eu falei, amém. Eu falei assim, filho, aproveita 200% disso aí. O que eu faço, pai? Eu falei assim, gruda nos líderes. Serve, carrega a mala deles, lava o pé deles, faz o que tem que ser feito. Isso chama-se semeadura. Eu falei, é isso que vai abrir as portas para você. Deus vai cuidar de você e não vai deixar você passar por situações difíceis. Problema você vai ter. Mas Deus vai, todo problema que tiver, Deus vai fazer igual fez com esse problema que você não tinha dinheiro. Levantou imediatamente alguém para pagar para você. O problema, amado, é que nós estamos aqui, aqui. Temos o campo. Sabemos, Deus nos ensina, mas a gente fala que é fé para jogar o dinheiro nosso fora, em outro lugar, mas fazer aqui. Ter tempo de ficar, assiste tudo quanto é tipo de programa na televisão. Mas chama para vir ajudar a limpar aqui para você ver. Não vem. A igreja, meu amado. Por que existe igreja? Porque a igreja é o lugar onde Deus nos abençoa. Como? Através da nossa semeadura. Quando nós, entenda aqui porque é importante. Olha só. Quando nós nos determinamos a servir, viu? Servir é servir com sacrifício. Na Bíblia, a obediência ao Senhor, não existe obediência, não existe prática de fé sem sacrifício, tá? Não tem. Sacrifício sem fé tem um monte, mas fé sem sacrifício não existe. Todas as vezes que você se determina a fazer algo para o Senhor, para o reino, para Deus, servir como você pode, você está mostrando para Ele, que não é na mesma proporção que você vai valorizar aquilo que Ele vai te dar. E Ele vai te dar por isso. Porque quando você olha, meu amado, olha só. Quando você não tem disposição nenhuma de servir, você acha que Deus vai ter disposição de fazer alguma coisa por ti? É igual o Moisés.
Muitas pessoas falam, Deus proibiu Moisés de entrar. Deus não proibiu Moisés de entrar na terra. O desejo de Deus era que Moisés entrasse na terra. Senão Deus não tinha dado a promessa. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele não faria, nem prometeria e não cumpriria? Deus prometeu. O desejo de Deus é que ele entrasse. Sim ou não? Mas por que ele não entrou? Por que Deus não fez nada por ele? Porque Deus chegou para ele e falou assim, olha Moisés, você estava indo tão bem, cara. Moisés já sabia como que era a terra. Os espias tinham ido e Deus já tinha mostrado aqui. Porque quando Deus, quem é profeta, Deus mostra aqui, ó. Eu sei onde a geração eleita vai chegar, meu amado. Eu sei. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tem um monte de gente que acha que, meu amado, eu estou te vendo aqui, mas minha visão está lá na frente. Está lá na frente. O Ian estava falando para mim, falou assim, pai, existe um ambiente de milagre tão grande aqui neste lugar. Eu falei assim, pois é. Você lembra quando eu falava para você que nós estamos construindo um ambiente para isso? Então, vai chegar a hora. A história deles aí não começou agora. Eles começaram lá atrás, até chegar onde eles estão. É assim nós também vamos ser. Nós vamos chegar, só que nós não podemos. Esses dias eu não sei quem compartilhou um vídeo de um pastor dizendo assim que Deus fez o espiritual e também o natural. Não é isso que Deus fez? Para muita gente, tem muitas pessoas que acham que Deus é só espiritual. O natural não. Não, Deus não pula a etapa, querido, do natural. Entendeu? Deus poderia pegar o povo e transportar ele, o povo ia andando aqui e de repente sumir aqui e aparecer depois do Mar Vermelho? Podia ou não podia? Podia. Mas por que o mar se abriu? Porque é uma etapa natural. Entende? O Mar Vermelho também. O Rio Jordão também. Então, o natural é necessário. Deus vai te ajudar no natural, mas tem um caminho que você precisa passar. Você precisa andar. Então, Deus não é só espiritual, Deus também é no natural. Temos que fazer o natural. Eu sei onde eu vou chegar, mas eu sei o caminho que eu tenho que passar. Eu sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei por onde o que eu tenho que fazer aqui, para que isso aconteça. E aí Moisés, Deus pegou e falou para ele, você estava indo tão bem, cara, mas era só falar para a rocha, mas tu foi bater na rocha. O problema, Moisés, é o seguinte, você nem ia ver a terra, mas pela minha misericórdia, vamos lá, ó, essa é a terra que eu prometi. Aí a Bíblia vai dizer assim, que ele viu a terra e depois morreu. Ele morreu. Por que Moisés não entrou na terra? Porque todas as vezes que nós desobedecemos o Senhor naquilo que Ele nos mandou fazer de direção, nós alongamos o caminho E aí, meu amado, quando a gente alonga o caminho, a gente ia fazer num tempo, não é isso? Quando a gente alonga o caminho, a gente faz no outro. Aí não dá tempo. Aí a culpa é de quem? Não é de Deus. Deus falou assim, ó, deixa eu te mostrar a terra, porque não vai dar tempo de tu chegar. Aí você fala assim, mas, poxa, estava ali tão pertinho. Fala, estava ali pertinho, mas tinha que abrir o Jordão, tinha que passar, destruir a Jericó. Não era isso? Eles ainda iam ficar 3 anos em Sidim. Tinha tudo isso, Deus sabia disso, querido. Então ele falou assim, não, ó, você alongou o caminho. Deixa eu te mostrar, depois, só para dizer para tu, quando chegar aqui, tu não falar que tu não viu. Tu viu. Eu deixei você ver. Então, quantos querem os milagres do Senhor aqui? Então, no nome de Jesus, eu quero que você fique de pé.